E a essa live, né, que agora eu também posso dizer para vocês que nós estamos no YouTube, né? Nosso canal no YouTube é o mesmo nome, é o Caminho com Cristo. É só vocês digitarem o Caminho com Cristo, verem essa loguinho que tem aqui, essa bolinha que tem aqui, vocês vão achar uma igual ou parecida que tem lá. E aí vocês podem também ver no YouTube, compartilhar, enfim. Se essa mensagem de alguma maneira puder tocar o coração de vocês, nessa série que nós estamos de Quem é Deus, né? Afinal, como podemos amar um Deus, né, com todo entendimento, com toda a força, como diz Jesus, lá em Mateus 22, se nós não conhecemos essa pessoa, né? Nós sabemos quem ele é, como é que nós podemos amá-lo? Não. Isso é um pressuposto. E para poder expor, né, quem é Deus, né, eu selecionei a passagem de Davi, né? Davi, esse profeta do coração, um homem que expôs tão lindamente os sentimentos humanos, e aí por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Afinal, quem que inventou os sentimentos? Foi Deus, né? Tudo que é bom é feito por Deus, né? E lá no Salmo 116, verso 5, né, ele fala que Deus é misericórdia, é justiça e é compaixão. Nós já falamos sobre a misericórdia, falamos sobre a justiça e hoje, finalizando, vamos falar sobre a compaixão. Lembrando que na cultura hebraica, quando eles querem evidenciar algo, né, eles repetem. Então, Davi sabiamente usa duas palavras que elas são, digamos assim, distintas no seu entendimento, mas elas se comunicam na mesma raiz, né? Que é misericórdia e compaixão. A misericórdia vem da capacidade de você de você acabar se cosimerando, né, com a pessoa, né? Você, por comiseração, você entende aquela pessoa que ela está passando, né? Misericórdia, né? Ou seja, do cardia, né? De você ter o coração com coração, né? Você poder entender, né? Inclinando-se, como é a raiz da palavra Hanun do hebraico, né? Inclinando-se para aquele que sofre, né? Como nós, como vemos às vezes uma pessoa sofrendo, aí hoje em dia isso quase que virou praticamente uma situação mundial, né? Pessoas vivendo nas ruas, né? Quando a gente acaba se comiserando com aquela pessoa que está ali naquela situação, né? Se colocando no lugar dela, né? Tentando entender, né, o sofrimento daquela pessoa. Por exemplo, dando um exemplo hoje que é muito comum, é só nós andarmos aí por qualquer cidade do mundo, né? Principalmente depois dos efeitos pós-pandêmicos, isso acabou ainda aumentando muito mais, né? Eu sei porque eu trabalhei e venho trabalhando, né, com missionário em todas essas questões aí sociais das pessoas em situação de risco, né, principalmente moradores de rua. Então Deus se inclina para nós, assim como nós estamos numa situação privilegiada em relação a estes, por exemplo, né? E nos inclinamos, né, para entender aquela dor, e às vezes levamos ali um prato de comida, um cobertor, uma roupa. Deus se inclina com o nosso estado de miséria, né, e vem em nosso auxílio, né? Então, essa seria a misericórdia do Senhor, né? A justiça de Deus, já foi falado no outro vídeo, quem quiser acompanhar a série aqui, né? Deus é justo, né, com todos nós ao buscar se associar com a gente, que é a maior justiça que isso, né? Nós estávamos numa situação ali deplorável muitas vezes pelo pecado, né? Cheio de falhas, né?
e Deus na sua justiça, que é bondade, né? E alegria no Espírito Santo, né? Ou seja, né? É a paz com Deus, né? A maior bondade que Deus pode fazer é trazer a paz com Ele, né? Como depois o apóstolo Paulo vai dizer, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a paz com Ele é feita quando Ele entrega para nós o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele cresça não perecesse, tivesse vida eterna, ou seja, né? Para aquele que confiar que Cristo, né? Confiar que no caminho com Cristo nós possamos chegar à graça de Deus, né? Ou seja, imitando, como tem na série anterior, aqui também você pode achar aqui no canal, né? Onde eu explico isso, né? Que Jesus não é um caminho, ele é o caminho é uma pessoa que deve ser imitada. Nesse ato de justiça, de apresentar, de entregar Jesus para nós, né? De apresentar o varão perfeito, nós possamos ter paz com Deus e alegria no Espírito Santo do Senhor. Né? Mas tem toda a exposição aqui, não quero me delongar, quero falar sobre a compaixão, né? O porquê Deus é compaixão. Né? Essa palavra Hanan, né? Do hebraico, que tem a mesma raiz, como eu disse, do Hanun, na cultura hebraica, quando eles querem evidenciar, eles repetem, né? Repetem algo, às vezes com um significado similar, né? Mas compaixão tem várias características que distinguem da misericórdia, porque ela é muito mais ligada ao amor, né? A esse sentimento, né? A essa disposição, a essa vontade realmente de você trazer o favor de Deus para nós, né? É muito mais uma ação realmente, uma ação que às vezes envolve um sacrifício, né? Você sofrer junto com a pessoa, né? Do compassion, né? De você ter piedade, né? Certo? Que é a raiz latina para a paixão, né? Tanto que tem a paixão de Cristo, né? O sofrimento de Cristo. Ou seja, quando Deus, além de se inclinar, que é a misericórdia, né? Ele vem sofrer junto com a gente. Né? Há uma passagem linda, né? No Salmo 91, né? Que Deus está junto com a gente, né? Deus está junto com a gente ali, onde Davi passa pelo sofrimento, né? Quem quiser meditar no Salmo 91 pode ir lá, eu não quero me estender aqui, certo? Deus está conosco no meio do sofrimento, né? Então, esse Deus maravilhoso não só ele se inclina, como ele vem estar conosco. É a própria vinda de Cristo, né? Que se despiu da sua glória, como diz Paulo, que se despiu do seu status de Deus, que se despiu, vamos dizer assim, em linguagem humana, do seu conforto, para estar sofrendo conosco. Deus sofre conosco, juntamente, e pela sua sabedoria, né? Pelas suas pisaduras junto conosco, nós somos sarados, como diz o profeta Isaías, né? Ou seja, Deus nos acompanha. Às vezes tem até uma passagem bonita, ditas aí nas igrejas, né? Ela não é bíblica no sentido literal, mas ela acaba sendo bíblica no sentido de significado, né? De semântica, certo? Onde Deus às vezes nos carrega no colo, né? Às vezes Ele nos abraça e nos carrega. Então, assim, Deus tem esse aspecto materno também, né? De carregar no colo, como uma mãe carrega o seu filho, né? Que abraça o filho. Às vezes quando o filho cai, né? Bem, eu lembro, né? Eu como pai, né? Quantas vezes carreguei meus filhos no colo, quando caíam, se machucavam, não, vem aqui, meu filhinho. Então Deus sofre conosco, Deus caminha conosco, né? Isso é uma das coisas mais lindas, né? Da parte do coração de Deus, para estar junto com a gente, né? Então a compaixão, Deus é compaixão também, Ele sofre junto com a gente,
né? Compatio, né? Certo? O sofrimento, né? Junto, né? Essas duas palavras que perfazem a etimologia da palavra compaixão, né? Então, esse aspecto lindo desse Deus tão humilde que sofre junto conosco é essa característica última, e aqui o última vem de transcender realmente o entendimento humano, né? Como pode, né? Como pode um Deus ser tão benigno, né? Ao ponto, né? Que a benignidade é bondade com justiça, quão benigno ao ponto de vir sofrer conosco, estar conosco, nos confortar pessoalmente, né? Certo? E desta passagem nos levar para um outro momento da nossa vida, né? Certo? Por isso que a vida é feita de altos e baixos, né? Em cada situação de sofrimento nós temos o nosso aprendizado, o nosso aprimoramento, né? A busca por arrependimento, por isso que a anunciação de Jesus, a pregação de Jesus, né? Desde lá de Mateus 4, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, né? Então, quando sofremos, é para buscar arrependimento, ou seja, mudança de mente. A palavra metanoia, que é o arrependimento, a palavra grega para isso, é exatamente mudar o nosso pensamento, mudar o nosso estratagema mental, mudar a nossa visão de mundo, para que nós venhamos a ser mais parecidos com Cristo, mais parecidos no caminho com Cristo, né? Certo? Ser mais parecido com Ele. Por isso que Jesus fala, aquele que não pegar a sua cruz e não negar a si mesmo, né? Ou negar, ir mudando, ir se lapidando junto comigo, não pode ser chamado de meu discípulo, não pode ser chamado de meu aprendiz, né? Que também a raiz grega seria para isso, né? Então, a questão maior aqui é Deus tem misericórdia, se inclina por nós, faz justiça entregando Cristo por nós, né? E uma vez Cristo com nós, ele caminha junto com a gente em sofrimento, para que no momento de sofrimento, né, no vale da sombra da morte, muitas vezes, né, Deus junto com a gente vai nos aprimorando através do arrependimento, através da mudança de mente, através da mudança de hábitos, através da mudança de visão de mundo, né? Cada vez mais nós enxergamos o mundo como Jesus enxergaria, agirmos no mundo como Jesus agiria, reagirmos ao mundo como Jesus reagiria, né? Nos trazendo essa nova vida, né? Sabe? Por isso que também uma outra metáfora, né? A morte do velho homem, o nascimento de um novo homem, né? Um novo homem mais parecido com Jesus Cristo, através da compaixão de Deus conosco. Bem, eu acho que aqui encerramos essa série, né? A próxima série eu vou falar sobre Mateus 22, né? Que é o resumo da lei, né? Onde exatamente Jesus fala, né? Para nós amarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? E amarmos o próximo como nós mesmos. O que é esse resumo da Bíblia inteira que Jesus fez, né? De uma maneira assim divina, né? Como pode, né? Só um intelecto, uma capacidade suprema, transcendente, é que poderia fazer um resumo tão maravilhoso como esse, né? Mas o que exatamente é tudo isso é o que nós veremos na nossa próxima série, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Um beijo para todos vocês, uma semana abençoada em nome de Jesus, amém, tá bom? Um abraço.